A paz seja convosco. Louvamos a Deus pelos benefícios do Senhor nas nossas vidas, pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos nesse lugar, destas portas que se abrem, pela saúde que permite que nós possamos nos deslocar até aqui para cultuar em louvor e adoração ao Senhor. Estamos meditando nas doutrinas da graça. Finalizamos na semana passada a expiação limitada. Falamos depois sobre a expiação limitada no Antigo Testamento, dentro do livro de, acho que foi Isaías. E agora nós trabalhamos como nós temos feito, trabalhar também a expiação limitada no Novo Testamento, dentro das cartas paulinas. Apóstolo Paulo ensinou também a respeito da doutrina da expiação limitada. É aquilo que nós temos ensinado e falado, que Cristo, Ele não morreu por todos, mas Ele morreu por um grupo de pessoas escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Nós temos trabalhado o conceito da expiação limitada como um conceito da soberania divina de Deus. Se Deus, Ele escolhe todo mundo, se todas as pessoas estão debaixo do sangue do Cordeiro, a salvação ela é para todas. Então não tem sentido a gente pensar em você ter uma vida santa. Nós não vamos fazer absolutamente nada. Este conceito de que eu escolho a Deus é um conceito falho, tá? Que nós tiramos a soberania de Deus. E Paulo trata isso dentro das suas cartas, em especial dentro do livro de Romanos. Essa verdade significa que Cristo morreu intencionalmente, não foi por acaso, e exclusivamente pelos eleitos de Deus. De tempos em tempos nós temos a nossa eleição dentro do nosso país, dentro das diversas instâncias, e nós podemos escolher os nossos líderes. Em igrejas maiores, talvez no futuro isso venha a acontecer conosco, em Deus levantando pessoas capacitadas para isso, nós poderemos também, claro, depois da minha morte, porque antes eu não vou deixar, né? É brincadeira. Entendeu? Escolher o pastor da igreja. Muitas igrejas têm de ciclos de 4, 5 anos, 6 anos. Você tem uma eleição dentro da igreja. Então essa eleição é a demonstração do que as pessoas querem em relação a alguma coisa. E isso também passa pelo caminho do Senhor, por mais que nós tenhamos uma dificuldade em relação a isso, em imaginar Deus podendo fazer, e isso é uma grande dificuldade que nós temos como cristãos. Como que Deus Ele só alcança alguns? Por que Ele não alcança todos? Não são respostas que nós temos, não são coisas que nós conseguimos mensurar, porque são coisas que procedem da mente de Deus. Mas a realidade que as Escrituras nos apresentam é que Cristo ele morreu de maneira definida por Deus, por um grupo exclusivo de eleitos. Na cruz, Jesus não cumpriu a pena pelos pecados de todas as pessoas, que é aquilo que nós falamos. Imagine a seguinte situação. Jesus ele morreu pelos pecados de todas as pessoas. Todas as pessoas elas deveriam ir para a salvação eterna, porque o sangue do Cordeiro seria sobre elas e o pecado dela teria sido perdoado. Mas ela decidiu não optar por Cristo. Em nenhum momento da vida dela ela disse, sim, eu aceito. Então, dentro da cultura, do livre-arbítrio, a pessoa ela vai para onde? Para o inferno. Mas se ela vai estar lá no inferno, como é que ela pode estar lá no inferno se o sangue de Cristo é sobre ela? E Jesus Cristo morreu por todos. Então nós temos uma dificuldade até jurídica em relação a isso. E a gente tem muitos casos de pessoas que estão presas porque de uma forma injusta, porque foram confundidas por alguém, alguma coisa desse tipo. Mas aqui nós estamos falando do julgamento humano. Quando nós pensamos no julgamento divino, isso não pode ocorrer. Então nós temos que entender que se Cristo morreu por todos, há um problema jurídico e judicial aí dentro da lei de Deus, e Deus não está sendo correto, porque as pessoas vão estar no inferno sem pecado, porque o sangue do Cordeiro é sobre elas. Tranquilo isso? Isso é importante. Tudo bem? Então vamos lá. Na cruz, Jesus não cumpriu a pena pelos pecados de todas as pessoas, nem meramente tornou a salvação possível a todos os seres humanos, porque é a condição. Se eu disser sim, se eu escolher, então eu sou salvo. E aí, novamente, nós trabalhamos com o problema da soberania divina de Deus. Se você não acredita que Deus ele é soberano, você pode criar essa variável, em que Cristo ele morre, e seria uma coisa, para mim, ridícula, de Deus mandar
Cristo para a terra, o autor da vida, o criador de todas as coisas, simplesmente para dar uma oportunidade para mim, Paulo, dizer sim ou não. A gente começa a olhar para esse tipo de situação e fala assim, poxa, como é que Deus vai mandar o seu filho? Como é que ele vai em Isaías 53 se alegar em moê-lo, sendo que eu posso dizer não? Sendo que eu posso falar que eu não quero. Então a vinda de Cristo não cria apenas uma possibilidade, mas é uma definição, é a vontade do Senhor e a ordenança do Senhor. Ao contrário, Jesus salvou realmente aqueles que foram escolhidos pelo Pai, e nós vimos uma grande gama de versículos dizendo que Cristo, ele morreu apenas pelos filhos. Aqueles que tu me deste, eu de maneira nenhuma jogarei fora. Ele vem falando sobre a questão de ele ser como uma galinha, que ele quer colocar você debaixo das asas. Colocando aquela condição dos israelitas que estavam ouvindo a palavra e que eles poderiam estar debaixo das asas do Senhor, mas que eles não quiseram. A gente vê lá no livro de Samuel, quando eles escolhem a figura de um rei humano, e Samuel fala para eles, olha, um rei humano vai trazer esse problema, vai trazer esse tipo de coisa, vai trazer, não, mas nós queremos é esse. Samuel fica chateadinho, e Deus fala, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. O ser humano, em essência, ele quer ser independente. Com a cultura que tem sido falada aí do empoderamento feminino, a gente vê exatamente essa condição de as mulheres querem ser independentes. E aí a gente vê, por exemplo, lá a propaganda do mercado, lá a dona de casa. Por que a mulher vai ser só dona de casa se ela pode ser dona do mundo? Tudo isso é uma cultura do inferno, para dizer que a gente não precisa de ninguém. É homens dizendo que não precisa. Não, a gente precisa sim. Nós dependemos, nós precisamos. Jesus salvou apenas aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Qual foi o critério? Não sabemos. Mas foi pela graça. Aí temos que ser... a gente não sabe quem vai ser, mas temos que ser obediente, porque ele falou pra gente. Se a gente tivesse uma tarjinha na testa, beleza, mas não tem. Então nós temos que falar para todo mundo e continuar insistindo, e continuar falando, a tempo e fora de tempo. Para que, se for no tempo do Senhor encaixar, a pessoa ela aceita. Mas ali é uma consequência da salvação. É essa que a gente está trabalhando, a condição da morte de Cristo ter sido por poucos, por muitos e não por todos. E a gente acha que porque a gente vai falar para todo mundo vai aceitar, e não vai ser assim. E a cultura disso chama-se universalismo, nós já falamos. Se quiser também, é o que o calvinista e o arminiano acreditam, né? Dizem, você salva, não é assim. Não é uma opção sua. Então a gente vê, por exemplo, as crianças. Que arbítrio Heloísa tem de que roupa ela vai ser colocada? Parece uma coisa tola. Entendeu? Ela pode até falar, mas se a Rayane quiser colocar esta roupa nela, ela vai colocar. O negocinho, a chuquinha lá, a Rayane escolheu. Ela não, a criança não tem arbítrio. A Luísa tem uma idade, ela não tinha arbítrio. Ela tomava decisão dentro das condições dela, do dia a dia, algumas coisas que foram começando a acontecer, mas ela ainda tem coisas que ela não tem arbítrio, mesmo tendo 18 anos e morando dentro da nossa casa. Então, quando se trata da condição salvífica, especificamente, Deus ele é o gerente total e completo disso, a menos que você não creia que Deus ele é soberano. Aí tudo bem. Você crê num Deus que ele criou todas as coisas, que você acredita que Deus criou todas as coisas, mas que ele criou e abandonou. Vai se virar. Como é, sei lá, os elefantes, como é os bichos aí, entendeu? Às vezes o bicho pega e larga o filhotinho para ser criado. Cristo cumpriu a sua missão e o débito foi pago, ou seja, diante de Deus, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, Deus não vê o pecado. Ele vê uma criatura redimida, uma criatura justificada, não pelos nossos atos, mas pela ação dele, Cristo. Os pecadores, eu e você, fomos adquiridos, nós somos comprados, o preço da nossa vida é um preço de sangue. Deus, ele foi satisfeito dentro das condições que ele tinha determinado, e com isso, o homem e Deus se reconciliaram. Todos os homens não. O mundo jaz no maligno. Ele se reconcilia com aquele que o sangue é sobre ele. Quando a gente vê no Antigo Testamento, a única forma de você restabelecer a comunhão com o Senhor era através do sangue, não havia outra forma.
A linguagem do livro de Romanos indica que Cristo justificou e redimiu verdadeiramente todos aqueles por quem ele morreu. Então, todos aqueles que tinham o selo do Pai, tinham a marca do Pai, todos eles foram determinados como salvos. Eles foram pelo sacrifício de Cristo, não pela sua própria escolha. No fim, nenhuma condenação será apresentada contra aqueles que Jesus adquiriu com o seu sangue. Então nós vamos sim comparecer diante do tribunal de Cristo. Ponto. O Senhor, ele vai mostrar diante da gente, a gente fala, né, o DVD, vai passar o filme da nossa vida. Nós vamos ter um tempo para ver o que nós fizemos. Não sei se o Senhor ele vai pontuar coisas ou se ele vai mostrar, porque nós vamos estar dentro do contexto atemporal e pode ser que ele mostre toda a nossa vida. E ele vai mostrar a multidão dos nossos pecados. E aí, na hora da sentença, já vai estar pago. E se não tiver? Inferno. É aquela brincadeira que eu faço. Se você entrar na sala do trono e tiver uma válvula aí daquela de descarga na parede, você fica preocupado, porque se Deus bater assim, você... E vai sem água, né? Vai com fogo, né? No fim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a fome, a sede, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no sacrifício dele. Todos que são salvos, que são os filhos, estarão salvos por toda a eternidade. Não vai haver um ciclo, por 5.000 anos, depois a gente vê o que faz. Não, é uma definição, é por isso que o juízo entre céu e inferno é algo que nós temos que entender que não é algo que pode ser alterado. Quando nós vemos a história do povo de Israel, a gente vê aquele povo que estava tão acostumado a ser livre pelos juízes, que eles achavam que não tinham nada, que não ia acontecer absolutamente nada, que estava tudo certo. E eles viviam dessa forma. Quando eles estavam no cativeiro babilônico, por exemplo, eles ficavam naquela pensamento. Não, o Ezequiel está falando aí que vai ser 70 anos, Daniel 70 anos, que é isso? Nunca ficamos tanto tempo, mais uns 10 aninhos aí, Deus manda um juiz, e manda um Sansão e resolve. E Ezequiel fala, Daniel fala, Jeremias fala, negativo, entendeu? O tempo que o Senhor determinou vai se cumprir de juízo. Quando Daniel está lá consultando, ele vai ver, 70 anos, esse tempo está chegando, eu vou começar a orar a respeito disso. Não é porque ele orou, não é porque ele fez o jejum, é porque já estava predeterminado, ele simplesmente foi atrás, dentro do que já estava escrito. A morte de Cristo, por nós, é uma propiciação, ou o pagamento dos nossos pecados real. Por sua morte, Cristo propiciou, ou seja, levou sobre si a justa ira de Deus quanto aos pecados de todos os que creram ou queriam nele. Então, a partir do nascimento de Cristo, do nascimento de Cristo, depois morte e ressurreição, todos os que creram nele, entendeu, foram salvos. Então a gente vê a figura do cara lá que eu esqueci o nome, mas Diana, que estava lá no templo. Agora eu posso morrer, porque eu já vi o meu Salvador. Eles estavam atestando da vida de Cristo ali, naquele momento. Eles ganharam, entre aspas, a salvação eterna para o resto da vida. Talvez tenham sido os primeiros. A gente não sabe se os reis magos confessaram ou não, simplesmente foram levados dentro de um contexto, mas talvez os primeiros reis magos tenham sido as pessoas que foram os que confessaram primeiro a divindade de Cristo. Cada prêmio, cada bênção, cada coisa que eles depositaram diante do Senhor, tinham características mostrando a grandeza e a realeza do Deus. Então, naquele momento, sim, eles podem ter sido os primeiros, a gente não sabe. Foi uma propiciação real, não um apaziguamento da ira de Deus de uma forma potencial. A morte do rei, a morte do filho do rei era o maior sacrifício que poderia se fazer. Era o mais abominável. Mostra-se um texto de Reis em que o rei, no momento de desespero, ele pega o filho, entendeu, e mata em cima do muro, os muros lá. E as pessoas ficaram tão escandalizadas com aquilo ali que cessou-se a guerra. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versos 21 a 25. Mas agora, Senhor,
fé se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs em seu sangue por propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixava impune os pecados anteriormente cometidos. Mas agora, sem lei, a regra aí não é o cumprimento da lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. A figura de Cristo que vem sendo proclamada desde Gênesis. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Todos quem? Não são todas as pessoas, mas todos os eleitos. Para aqueles os que creem, porque não há distinção. Ele olha para todos os seres humanos e ele fala, aqueles que creem, eles são aqueles que realmente atestam que são filhos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos os seres humanos, mas aqueles que pecaram e aceitaram e creram porque são filhos, eles são tratados de uma maneira diferente. Desta forma, eu e você somos justificados de uma forma gratuita. Não é porque eu paguei um preço, não é porque eu fiz nada. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, ou seja, Deus estabelece todo o modo de ação, tudo quem que vai ser alcançado, porque Deus propôs no seu sangue como propiciação, que é levar sobre si os pecados, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Ele olha para os nossos pecados do passado, Ele olha para os nossos pecados do presente e pelos pecados do futuro e fala, tudo isso o preço é esse. É o preço do sangue, eu que estou definindo. Porque Deus, Ele é aquele que primeiro sofre o agravo dos nossos pecados. Em sua morte, Jesus apaziguou a santa ira de Deus pelos pecados anteriormente cometidos, isto é, pelos pecados dos santos do Antigo Testamento. Há quem levante a questão, Cristo morreu pelos pecados dos incrédulos do Antigo Testamento que já estavam no inferno? Não, os caras não creram, mas não tinha tido Cristo ainda, mas tinha lei. Havia todo um instrumento, mesmo que parcial, que Deus já tinha criado, para que as pessoas que fossem eleitas, elas pudessem se reconciliar com Deus. E as pessoas, elas decidiam não agir daquela maneira. Lá em Ezequiel, quando as pessoas foram confrontadas, as mulheres confrontadas, quando elas queimavam incenso, a rainha dos céus, elas falam, nós queimamos, éramos mais felizes e vamos continuar queimando. Os nossos maridos sabem, os nossos sacerdotes sabem e nós vamos continuar queimando. Então essas pessoas que morreram no Antigo Testamento de uma forma incrédula, elas estão no inferno e Cristo não morreu por elas. Se Jesus tivesse morrido pelas pessoas do Antigo Testamento que estavam designadas para o inferno, então pela cruz todos os descrentes seriam liberados da pena abusadora. Abriria o celeiro do inferno como é aberto a saidinha lá dos presídios. Então os caras, porque alguém determinou, os caras iam sair, não tem mérito, não tem nada, simplesmente tira os caras e põe para fora. E não tem julgamento. Não são todos que saem, mas os menos piores, mas aqueles menos piores, muitos deles não voltam. E voltam a cometer os mesmos crimes naquele período que eles deveriam estar aproveitando a liberalidade que receberam. Então imagina que as pessoas no inferno fossem liberadas. Elas não iriam ficar satisfeitas em estar na presença de Deus. Que aquela figura, se um rapaz uma vez pregou, que se você for no inferno e falar, você quer sair? O cara fala, não quero. Porque o que eu quero é isso. Eu quero a minha decisão, eu quero o meu empoderamento, eu quero resolver as minhas coisas. E a pessoa ela vive naquele ciclo. Os seres humanos vivem assim no nosso tempo. Vivem segundo o seu próprio coração. Há quem levante a questão, Cristo morreu pelos pecados incrédulos no Antigo Testamento, que já estavam no inferno? Cristo levou a justa ira de Deus contra os pecados dele? Não, não levou. Se Jesus tivesse morrido pelas pessoas do Antigo Testamento, que já estavam designados pelo inferno, eles tinham sido libertos, seriam salvos. O fato é que Cristo fez uma expiação limitada, expiação unicamente por aqueles... Tira esse brinquedo das mãos dela, por favor. Tá, os dois.
Não dá na mão de novo, não. Tá? O fato é que Cristo fez uma expiação limitada unicamente por aqueles que teriam a fé nele. Ponto. Quando a gente vê a questão de Abraão, ele é alguém que recebe. Dá para mim aqui, Helena. Helena, dá para mim. Dá aqui. Dá aqui para mim. Dá. Dá aqui. Pronto. A gente resolve assim. Sem problema não. O fato é que Cristo fez uma expiação limitada unicamente por aqueles que teriam fé nele. Quando a gente vê a figura de Abraão, é uma figura de alguém que foi escolhido pelo Senhor. E ele era o pai da fé. Ele olha para aquelas situações em que ele vivia num mundo pagão, e ele recebe a fé do Senhor do coração dele e começa a seguir o Senhor. Com base na morte de Cristo, Deus passou por alto, digamos assim, os pecados cometidos por aqueles que tinham crido. Então, aquelas pessoas do Antigo Testamento que eram filhos dele, o Senhor ele faz como se fosse uma vista grossa, digamos assim, por uma condição temporal, até que o sangue do Cordeiro fosse derramado. Mas Deus não passou por alto os pecados daqueles que morreram na incredulidade. Então, pessoas que estavam dentro dos tempos de Abraão, e que Abraão e Moisés e tudo mais, que não deram a atenção ao que Deus estava falando, pessoas como Datã, Abirão e Coré, que se rebelaram contra o Senhor, contra as leis do Senhor, queriam tomar a lei nos seus próprios braços, nas suas próprias mãos, eles foram julgados e foram consumidos. Ali já foi executado um tipo de juízo sobre a vida deles. Oi? Já tinha lei. Já tinha lei. Mesmo que a lei lá não tivesse escrita, ela já estava dentro do coração das pessoas. Porque há o discernimento do bem e do mal nos nossos corações. Nós sabemos. Então, apesar da Heloísa ser pequenininha, ela sabe que esse monte de derrubada aí, quando a gente chamou a atenção lá, ela sabe que está errado. Ela tentou buscar um colo aqui, buscar um colo ali, mas ela sabe que está errada. Por que ela não veio aqui buscar? Ela sabe que ela está errada. Foi exclusivamente para os crentes que Jesus satisfez a justa ira de Deus. Jesus realizou uma real redenção na cruz. Quando nós pagamos uma conta no SPC e no Serasa de alguém, ou você paga na sua conta, aquele valor ele some. Por mais que você procure, ele some. Se a pessoa ela cometeu um crime, vai estar lá na ficha dela. Mas não tem mais imputação nenhuma de juízo sobre aquela vida. Pode afetar em algumas formas, mas no mundo espiritual não existe mais. O Senhor ele olha para aquilo e não vê o pecado, porque nós já tivemos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. No mundo antigo, a palavra redenção tinha relação com a libertação de um escravo pelo pagamento do resgate necessário. Por sua morte, Cristo comprou a soltura de todos que creram nele, libertando-os da escravidão, do pecado e da morte. Eu lembro quando eu vi o filme O Gladiador, em que o gladiador lá, que era o Rômulus, não sei o que, tal, os Sextus, tal, e ele foi vendido como escravo, porque ele estava ameaçando o novo imperador. Ele vai tentar ver como é que ele faz para comprar a salvação, a libertação dele. O cara fala, olha, foi por muito dinheiro. Olha, se você for um bom gladiador, você vai ganhar esse benefício assim assado. Quando um centurião, ele conversa lá com Paulo, ele fala assim, eu comprei a minha cidadania romana por muito dinheiro. Esse muito dinheiro é um recurso que nos dá a garantia da nossa salvação. Não um título da Igreja Cristã Semente de Vida, ou um título de cidadão brasileiro, ou qualquer outro, entendeu? Mas um título de cidadão da vida eterna, não é algo que... É título remido. O que é o título remido? Você vai lá no clube, né, e fala assim, eu quero fazer um plano. Ele fala assim, olha, eu tenho aqui essa parcela que você paga todo mês aqui, você pode comprar um título remido. O que é isso? Ah, você paga um valor maior, mas você não paga mais nenhuma taxa. Opa, esse que eu quero. Esse é o nosso título, é um título remido. Por sua morte, Cristo comprou a soltura de todos os que creram nele, libertando-os da escravidão, do pecado e da morte. Esse pagamento completo e perfeito libertou os pecadores mediante a satisfação da justiça perfeita de Deus. Mas Cristo pagou o preço por todos os homens? Não. Se fosse assim, todos os homens teriam sido libertados do pecado. Então, quando você está diante, muitas vezes, de uma condição pecaminosa, em que ela é benefício para você, aparentemente você diz não. Por quê? Porque o Espírito Santo te convence. E por que a gente vê outras pessoas fazendo?
Será que as pessoas não têm conhecimento e entendimento que aquela coisa está errada? Em relação a qualquer assunto, alimentação. Vinha conversando com a Rosângela e com a Luísa a respeito de alimentação. A pessoa sabe que aquilo faz mal. E ela continua comendo, tendo uma vida desregrada. E aí quando o ônus vem, a pessoa ainda acha que é ação do diabo. Sendo que ela carregou aquilo. É algo que eu tenho tentado me policiar e eu tenho que me esforçar mais, que é uma coisa que aquela Rosângela fala. Tem que fazer exercício físico. Tem que fazer exercício físico. Então eu falava para ela que há uns 10 anos atrás, quando eu vi uma foto minha e dela, eu me sentia mais novo que ela. Hoje eu me sinto mais velho que ela. Até pelo cuidado, pela aparência, pelo exercício físico. Não é algo que a gente tem que ficar lá, né, Esther? Tá pago, né? Entendeu? Tá pago. Não, você tem que fazer. Tem que fazer, porque faz bem pro corpo, entendeu? Faz bem pro organismo. E nós somos templo do Espírito Santo. Não adianta você querer colocar essa conta em outra coisa. Tem que se cuidar. Mas esse não é o principal das nossas vidas. Se fosse assim, se Cristo tivesse morrido por todos, todos os homens teriam sido libertados do seu pecado. Mas não é esse o caso. Muitos morrem em seu pecado. Cristo pagou a Deus o resgate por todos os eleitos dele, escolhidos antes da fundação do mundo. A propiciação, o levar o pecado, foi algo real. A justificação também real, real no sentido de verdadeiro, mas também de um homem, de um ser que era dentro da linhagem real, dentro da Santíssima Trindade. Na cruz, Cristo morreu a fim de justificar todos os que creram ou crerem nele. Romanos 4, 23 a 25. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E não somente por causa dele. Dele quem? Abraão. E não somente por causa de Abraão, dele, que teve a condição da fé com tudo mais. E não somente por causa dele. Está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Então, o Cristo, ele vem levando os pecados e vem trazendo a consciência do crer também sobre as nossas vidas. Ele está trazendo o conceito não só judaico ou hebraico, mas também a condição do gentio, através do amor e do sacrifício dele. E também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou. E aí João 3,16 fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer. Este crer, que nós já falamos, ela é uma consequência da nossa regeneração. Ou seja, eu creio porque ele me regenera. Se eu crisse antes, mas crisse. Se eu crisse. Se eu crisse. Por que está rindo? Não está errado? Mas é a verdade. Se eu tivesse crido, tá bom para olhar para vocês? Melhorou? Se eu tivesse crido antes de ser regenerado, a minha salvação dependia de quem? De mim. Entendeu? Entenda que se eu tivesse crido antes, a salvação dependia de mim, não dependia de Deus. Como o meu crer, ele vem depois da regeneração, é ele que decide. Que é o que nós estamos lendo aqui, verso 24. Mas também por nossa causa, justo que a nós igualmente nos será imputado. O quê? A salvação. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Esse Jesus nosso Senhor, que nós determinamos como cremos como sendo nosso, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós já vimos que essa condição da morte dele, da ressurreição dele, tem em causa primária a glorificação do Deus
porque tudo tem que ser feito para a glória dele. Em consequência, nós estamos em segundo plano. Mas a morte de Cristo nos traz esta consequência da justificação sobre as nossas vidas. Paulo ensinou que Cristo foi entregue para morrer por nossos pecados. A palavra nos nossos refere-se unicamente aos crentes em oposição ao mundo inteiro. E o mesmo grupo pelo qual ele ressuscitou dos mortos, a saber, os eleitos. Sua ressurreição corporal documentou a justificação dos crentes. Paulo escreveu: foi para a justificação deles que Cristo suportou as transgressões, de novo, dos eleitos. Tá? Então a gente vê essa condição de sendo feita apenas por um grupo de pessoas. E pode ter certeza que quando Cristo estava recebendo as pancadas, seja no caminho para o Gólgota, ou quando estava sendo grudado na cruz, ele tinha na mente você e eu. Vale a pena morrer pelo fulano, pelo beltrano, pelo ciclano. Ele não merece, mas eu morro por ele. É a determinação desse amor incondicional, esse amor maior que não pode ser mensurado dentro dos padrões humanos. Você pode fazer benefícios para as pessoas, mas isso não vale nada diante do sacrifício de Deus Pai. É uma coisa muito mais superior. Cristo morreu e foi ressuscitado por todos os justificados. Isto é, por todos que receberam ou irão receber o benefício da sua morte. Porque o nosso chamado, ele é um chamado que ocorre durante toda a nossa vida. O nosso, as pessoas que não têm. Cada um de nós foi numa idade certa, segundo a vontade de Deus. Quando um sacerdote ele começava o trabalho, ele tinha 30 anos de idade. Então ele sabia que ele ia começar o trabalho. Quando você começa a ler Ezequiel, antes dele ter a visão lá dos querubins e tal, ele tinha 30 anos de idade, ele sabia. Jesus também tinha 30 anos de idade. Na nossa salvação a gente não sabe. Então tem pessoas que são salvas em uma idade mais nova, outra mais velha, e assim vai. Tem pessoas que recebem a Cristo no fim da sua vida. E é tudo um plano do Senhor. Não é algo que eu posso determinar, eu resisti ao Senhor, então o Senhor ele ficou labutando pela minha salvação por toda a minha vida, aí então ele consegue me salvar só lá na frente. Não, era o tempo de Deus. E muitas vezes, se Deus salvasse, se possível fosse, né? Se Deus salvasse a pessoa numa idade mais nova, a pessoa se perderia. Então Deus salva o cara no leito de morte para que ele não possa voltar atrás, digamos, se possível fosse. Então tem todo o contexto em que Deus ele permite para que a gente execute obras perfeitas segundo a vontade dele. Diz a Escritura que Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e que foi ressuscitado para a nossa justificação. Isto é, ele foi entregue à morte para que os nossos pecados fossem expiados e foi ressuscitado a fim de que fôssemos justificados. Quando Deus, volta a dizer, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê o nosso pecado. Ele vê o sangue do Cordeiro. Tanto na sua morte como tanto sua morte como ressurreição eram necessários. Por que a morte e a ressurreição de Cristo eram necessárias? Por quê? Por quê? Não para quê? Por que foi necessário que Cristo morresse e ressuscitasse? Mas cumpriu a ordenança de Deus. Porque Deus determinou assim. É a ordenança do Senhor. Por que você tem que orar se a sua oração não muda o coração de Deus? Porque Ele ordena, orai sem cessar. Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente recebe ordenanças. No nosso labor, no nosso trabalho, a menos que seja algo ilícito, quando alguém te dá um comando que é superior a você, você tem que fazer. A figura da pessoa que é auxiliadora do lar, né, a empregada. Ela vai na tua casa fazer uma faxina. Você chega e fala para ela assim: olha, eu quero que você limpe a cozinha detalhadamente. Primeiro. Aí você sai. Quando volta, a pessoa está no quarto. Por que você está no quarto? Ah, porque eu achei que eu tinha que limpar o quarto primeiro. Não, ela vai limpar a cozinha, porque é o que você mandou. É um exemplo tolo, mas que vem falando sobre a autoridade maior e uma pessoa que está debaixo dessa autoridade. As pessoas que estão debaixo dessa autoridade, da autoridade, elas têm que ser submissas àquilo. É como dentro do matrimônio. O homem, ele é o cabeça do lar. E enquanto ele estiver falando coisas que são conforme a palavra, tanto a esposa como o filho, ele tem que obedecer aquilo que está acontecendo. Ah, mas não tem mais.
E a gente vê a grande confusão nos lares, nas igrejas. Tem igrejas que se o pastor ele não falar algo que a igreja gosta, já vi muita história de pastor. O pastor, quando chega no domingo para pregar, os caras falam, não, acabou o seu tempo, porque nós temos uma assembleia ontem aqui, nós já escolhemos outra, você pode ir embora. Entendeu? É uma loucura isso. E as pessoas elas querem fazer esse tipo de contexto dentro da nossa vida nos dias de hoje. Em todas as situações. Tem um princípio de ordenança, de soberania, de autoridade que tem que ser seguido. E a palavra de Deus diz que toda autoridade ela é delegada por Deus. Então a minha vida, junto com a Rosângela, a autoridade não é minha. Não é a autoridade que eu sou mais forte que ela, ou porque eu sou homem, eu sou mais forte. Não, não é nada disso. A autoridade é uma autoridade espiritual. Quando o ser humano quer usar uma autoridade que é espiritual e ele não tem, aí causa problema. Porque a pessoa quer impor algo que não consegue. Nenhum elemento da doutrina de Paulo sobre a justificação é mais central do que o ato pelo qual Deus justifica o pecador, que não é feito sob nenhum constrangimento, em nenhuma medida, em nenhum grau, por qualquer coisa que somos ou que fazemos, que pudesse ser avaliado como Deus predispondo ao referido ato. Ou seja, eu não tenho participação, Deus ele não me constrange, aquela ideia, você aceita Cristo ou vai para o inferno, isso não existe. Você está constrangindo a pessoa. E aí, quando ela tiver a menor oportunidade, ela dá linha. Em tenra idade, tem que agir desse jeito que vocês estão fazendo. Segura do lado. Segura do lado. E chora, segura do lado. Para que quando tiver maior, faça como a Luísa. Fica aí. Você acha que a Luísa não faz xixi, é isso? Por que ela não se levanta toda hora para beber água? Porque ela sabe qual é o padrão. Ela pega um copinho d'água, coloca aqui. Inclusive, quando acaba, ela pega o copinho dela e joga no lixo. Porque ela foi ensinada a isso. Quando você trata com constrangimento as pessoas fazem porque estão mandando. Isso não leva ao aprendizado. Quando a pessoa ela tiver maior, o que acontece? Ela começa a achar que pode decidir fazer o que quiser. Por isso que as pessoas se afastam da igreja. Que elas não são ensinadas. As pessoas que são ensinadas e mesmo assim fazem? Sim. Mas será que as pessoas são filhas? Ou será que elas foram já chamadas pelo Senhor? É interessante quando a gente vê essa questão de Paulo, nessa carta a Romanos, mostra a figura do Lutero, se eu me enganar, eu acho que é Lutero. E ele acreditava no livre-arbítrio. Ele era um sacerdote católico romano. Até que ele leu, aquilo ali pulou na cara dele, ele falou, meu Deus, a salvação não vem de mim, a salvação vem de Deus, é a graça dele, aquilo muda o coração dele de uma forma que ele começa a falar só aquilo, e os caras confrontam ele e falam assim, não, o Papa não está sabendo disso. Os caras estão tentando maquinar aqui, entendeu? A história da reforma conta, né? Que os caras estão tentando, os bispos estão dominando e trazendo informação cortada pelo Papa. Quando chega diante do Papa, o Papa fala para ele, ou você nega isso aí, você vai para o inferno. Ele falou, como que eu vou negar? Diz a história que ele ficou a noite inteira lutando contra a sua carne. Ele falou, não tem como eu negar. Não dá para eu dizer não, uma coisa que para mim ela é verdadeira. Deus justifica o pecador, não porque ele é constrangido, nem porque ele fez algo. E não somente sucede que nada do que haja em nós ou do que façamos constrange Deus a realizar esse ato. Ou seja, nada que eu venha fazer, não tem preço a ser pago que venha convencer Deus a mudar a sua ação, a sua decisão. Essa ação da parte de Deus deriva de toda a sua motivação, explicação e determinação do que Deus é. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele decide é segundo a sua vontade. E Ele faz isso dentro do exercício da sua graça soberana. Eu não tenho arbítrio em relação a nada. Estava dando aula Teresina. E aí entrou esse assunto, eu não posso entrar muito nele porque é a cultura de outra igreja. Mas aí a moça começou a falar assim, você tem livre-arbítrio? Ou o seu Deus é soberano? Ela ficou olhando para mim assim, ficou meio congelada. Porque quando você começa a ouvir algumas coisas que são diferentes, em cada um, quando você ouviu isso pela primeira vez, isso dá um choque no teu coração.
Eu falei, você acha que você realmente decide pela sua vida? Você tem um filho? Ele falou, tem. Você acha que teu filho com 3 anos de idade, 4 anos, ele tem direito a decidir alguma coisa da vida dele? Não. E você acha que Deus vai dar essa decisão para você? Ela baixou a cabeça. Qualquer mérito de qualquer espécie da parte do homem, quando posto em relação com a justificação, contradiz o primeiro artigo da doutrina paulina e, portanto, do seu evangelho. A graça, a glória do evangelho de Cristo, que é de graça, ele vem apenas pela graça. Esse é o evangelho do Paulo. É o que Paulo prega, é o que Paulo crê e o que ele ensina para as pessoas e que eu falo para você nessa manhã. O evangelho de Cristo, ele é algo que é concedido para você gratuitamente. Se você não fizer absolutamente nada, mesmo sem ser merecedor, ele derrama sobre a sua vida. E é tudo o desígnio dele, que ele definiu, com o mérito que ele acha que tem que ter, com decisão dele. Não tem nada, nossa mente não consegue imaginar por que um vai e o outro não vai, por que um é e o outro não é. Simplesmente é assim. Há coisas que Deus ele não revela. Ele fala na palavra dele que ele revela as coisas dele primeiramente aos profetas, mas a motivação de ter salvo fulano, beltrano e ciclano, não ter salvo João, Manuel e Carlos não, está amarrado, né? Entendeu? A gente não sabe. E talvez nós nunca venhamos a saber. Quando nós estivermos diante do Senhor, pode ser que a gente cante aquela música que a gente fala, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Pode ser que no dia do juízo, quando ele mostrar tudo que você fez de errado, você tenha uma pequena noção do porquê foi necessário que Cristo morreu. Deus determinou aquilo e ele te abençoa e te concede essa salvação somente pela graça dele. Senhor, te louvamos, te adoramos e te bendizemos por essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Pedimos, Pai querido, que o Senhor sedimente no nosso coração, como o Senhor fez com Paulo, Lutero e tantos outros homens, Pai de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda mais e mais o teu entendimento da tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.